começa quando eu tinha 15 anos. Nessa idade eu estava à flor da pele. Tudo girava em torno de mim. Eu era aquela menina alegre, feliz, que sorria alto, que estava sempre bem. E eu, com 15 anos, estava na parte da tarde. E tinha um rapaz que a gente sempre se esbarrava quando ele estava chegando à noite. Então eu estava saindo à tarde, ele estava chegando para o período noturno. Foram várias trocas de olhares, foram vários dias se paquerando, até a gente trocar mensagem no Facebook. Ali eu descobri que ele era 3 anos mais velho, estava terminando o ensino médio, e a gente começou a ter vários encontros assim, muito inocentes. Nós começamos a roubar beijo um do outro, uma coisa bem gostosa de ser vivida. Depois a gente ia em sorveterias, tinha esses encontros mais românticos. Eu tava super feliz com o que a gente tava desenvolvendo. Até que um dia ele me convidou, né, veio o convite pra poder assistir um filme na casa dele. Aí eu falei, tudo bem. Fui pra casa dele, cheguei lá. E aí a gente tava juntos, as coisas começaram a esquentar. E eu comecei a me sentir um pouco invadida, porque eu não queria partir para aquele ponto. Eu não sabia que o convite para assistir o filme automaticamente era para fazer alguma coisa. Para mim, assistir um filme era assistir um filme. E começou a vir meio que forçando a barra de vamos. Ele tentava de todos os jeitos, eu até que tentei. Na hora de ir, começou aquela coisa. Eu já tinha uma vida sexualmente ativa, mas eu não queria mesmo. Então eu comecei a ficar muito desconfortável. Falei pra ele para. E teve uma hora que eu falei, para! Aí ele assustou comigo, sabe? E olhou assim, eu falei, caraca, tô pedindo pra você parar. E ele falou, nossa, eu achei que você tava fazendo charme. Isso ficou marcado na minha cabeça. Eu tava falando que tava incomodada e na cabeça dele eu tava fazendo charme. Ele pediu desculpa, falou que não sabia que eu tava me sentindo mal. Eu falei que tava tudo bem, me vesti e fui embora pra minha casa. Ele continuou insistindo, mandando mensagem de vez em quando, mas depois, com o tempo, eu comecei a ouvir outras garotas na minha escola. Tinha um grupinho de meninas que elas estavam falando dele. E eu me aproximei me fazendo a inocente e descobri que a mesma coisa que ele fazia comigo, de tipo, trocar olhares, adicionar nas redes sociais, ficar chamando pra encontros inocentes e depois chamar pra casa dele e quase que forçar uma relação, era um padrão que ele tinha. E eu fiquei com muita raiva dele, sabe? Fiquei com a raiva dele e decidi que eu ia me vingar. E quando ele me mandava mensagens, eu respondia as mensagens dele. E aí eu fui alimentando. Só que eu só ia alimentando, porque no fundo eu não ia encontrar com ele. Então, e aí toda vez que ele queria me ver ou me encontrar, eu sempre corria, eu fugia, eu deixava ele no vácuo, desaparecia e deixava ele lá, sabe? Até que com o tempo, eu decidi que, ia começar a me relacionar com outra pessoa pra me vingar mais ainda dele, porque ele continuava vindo atrás de mim, falando que queria me conhecer e tal, que tinha gostado, e eu sabia que ele falava isso pra todas, pelo que eu entendi ali pela boca das outras, né? E aí, eu conheci um cara. Foi de uma forma muito aleatória, tá? Sabe grupo de WhatsApp que entra aquele bando de pessoas? O cara viu minha foto, me mandou um oi, eu vi a foto dele, achei ele bonito, sabe? Começamos a trocar mensagem no WhatsApp, ele me adicionou nas redes sociais, eu gostei das fotos dele, aparentemente um cara legal, mais velho também, né? Dizendo ele que tinha 21. Só que os meus pais eram contra e eu não conseguia meio que falar não pra ele. Então eu comecei a matar aula, eu comecei a fugir de casa, eu comecei a mentir pros meus pais, tudo pra ver ele. E eu nunca tinha feito isso antes, então eu estava, digamos, inteiramente apaixonada, porque esse rapaz, ele era muito carinhoso, ele era amoroso, ele era inteligente, ele era atencioso, e pra nós que somos mulheres, quando a gente vive dentro de uma carência e recebe isso, eu me derreti por ele, né? Então, pra mim, eu queria ficar com ele. Os meus pais, vendo que eu não ia abrir mão do relacionamento, decidiram concordar com a relação, porque antes eles aprovando a relação e eu tendo um relacionamento ali debaixo do nariz deles, do que eu tendo uma relação escondida. Então ali naquele momento eu pensei, eu venci. Eu tô com um cara que eu quero, os meus pais me autorizaram a namorar, então eu não tô namorando escondido. Tô me vingando do carinha lá, do boyzinho da escola, porque ele tá vendo que eu tô namorando com um cara que tá me tratando igual uma princesa. E aí é que a minha casa caiu. Porque pelos 6 primeiros meses o meu relacionamento foi de filme, foi aquela coisa mais romântica. Só que com o tempo ele começou a mostrar quem ele era. Uma pessoa controladora, uma pessoa possessiva.
E aí, o que que acontecia? Quando eu ficava desconfortável com ele, eu decidi que eu ia terminar. Só que ele devia dinheiro para minha família. E por ele dever dinheiro para minha família, eu meio que me responsabilizei por isso. É como se eu tivesse pego essa dívida para mim. Então, eu prometi para mim mesmo que eu só terminaria com ele o dia que ele quitasse, que ele pagasse a minha família. Porque aí eu teria certeza que, eu fiz um bom trabalho, porque foi eu que coloquei ele na família, a família empresta dinheiro, a gente termina, ele não paga. Eu me senti como se eu fosse responsável, culpada por esse empréstimo que não teve nada a ver comigo, mas que eu estava envolvida no meio. E ali eu fiquei durante bastante tempo. E a nossa relação foi ficando de mal a pior. E até ele pagar, eu fui empurrando assim, sabe? Quando ele quitou, quando ele pagou a minha família, que eu finalmente estava livre para terminar esse relacionamento com ele, ele simplesmente começou a fazer um show. Ele começou a chorar. E aí ele fazia show, ele ia na minha porta, ele falava que ia se matar, ele falava que estava tomando remédio, sabe? E ele começou a não só me preocupar, como preocupar pessoas da minha família. E isso começou a ser um peso muito grande pra mim, porque ele se demonstrava extremamente dependente de mim, sabe? Ele queria me forçar de algum jeito, ficar com ele, né? E eu empurrei, carreguei esse relacionamento por mais 2 anos, sabe? Por mais 2 anos, me sentindo extremamente perdida, se eu realmente estava fazendo a coisa certa, me sentindo extremamente mal amada. Era muita briga, era muito desentendimento, eu não suportava mais toda aquela situação, sabe? Pra mim, eu tava de saco cheio, porque eu não gostava dele, assim, eu não via mais amor nele, ele demonstrava, ele criou essa dependência por mim, e eu, sabe, acabava acreditando nessas dependências dele, e a gente acabava mantendo a relação por conta disso e não por conta do amor. Então, o que sustentou nossa relação por muitos anos não foi amizade, amor, parceria, companheirismo, não foi. Muito pelo contrário, foram autoestima baixa, foram ameaças de suicídio, ameaças de depressão, ameaças de recaídas emocionais, ameaças de jogar um carro em frente a um caminhão, eram ameaças assim. E eu fiquei bastante mal com toda essa situação. Mas uma coisa que aconteceu, que foi o pingo d'água pra mim, é que como olha, eu tinha 15, ele tinha 21. Nosso relacionamento durou uns 3 anos. Então ele chegou ali pros 23 e eu cheguei ali nos meus 18, né? E finalmente eu fui conhecer a mãe dele, porque ele sempre foi um menino assim, tinha mais as tias, não tinha os pais. Os pais moravam em outra cidade. E finalmente, depois de anos, quando eu fui conhecer a mãe dele, que eu comecei a conversar com ela, é que eu comecei a descobrir quem ele era. Coisas do tipo, ele nunca terminou o ensino médio. Ele nunca terminou o ensino médio. Ele conseguiu um emprego, meia boca, mas ele nem terminou os estudos dele. Detalhe, quando ele me conheceu, que ele falou que tinha 21, na verdade, ele tinha 26. Ou seja, se já tinham passado 3 anos que nós estávamos juntos e era pra ele estar com 24, na verdade ele estava com 29. Como que eu nunca vi isso? Como que eu nunca me liguei nisso? Como que eu fiquei dentro dessa relação e comecei a me sentir mal pra caramba. Aí ali foi a gota d'água pra mim, sabe? Que eu vi como ele tratava os pais, que eu vi que na verdade ele nunca sonhou em construir nada, inclusive nunca teve interesse em estudar na vida, que ele tava mentindo pra mim. E detalhe, na cidade dos pais deles, tiveram conversas e fofocas que ele se relacionava com bastante garotas mais novas, inclusive quando uns aninhos atrás, que ele já tinha 20 e poucos, ele se envolveu com uma menina de 12 anos, que foi um dos motivos dele ter saído da cidade dos pais pra mudar pra minha cidade, porque lá a galera queria pegar ele. Vocês não estão entendendo? Gente, de contar eu arrepio. Eu fiquei tão mal, porque eu me senti tão enganada, sabe? Um relacionamento que eu comecei na intenção de me vingar de um carinha da escola se tornou um peso pra mim, sabe? E ele foi a gota d'água, eu terminei meu relacionamento com ele, falei que não queria nada, eu fiquei abismada, eu fiquei enojada com ele, sabe? Eu fiquei com ranço da cara dele, com ranço dele, com como que eu me meti numa relação com um cara como esse, como eu me permiti ser enganada, que ele era um ator mesmo, porque como que ele conseguiu sustentar uma máscara por tanto tempo, sabe?
Só que quando eu terminei com ele, as coisas começaram a ser muito pior. Porque ele começou a me seguir nos lugares. Eu olhava pra trás, ele tava atrás de mim. Ele tava parado numa esquina, me vigiando, em cima da moto, sabe? Ele sempre tava atrás de mim e ele sempre me ameaçava. Ele falava pra eu tomar cuidado, pra eu não andar sozinha, que ele não queria me ver na rua. E isso começou a dar gatilhos em mim tão fortes que pra eu sair sozinha demorou muitos anos. Pra vocês terem ideia, até hoje, quando eu ainda tô andando na rua, que eu escuto um barulho de uma moto vindo atrás de mim, o meu coração acelera, eu dou aquela, como se ele tivesse ainda atrás de mim, como se ele ainda me perseguisse, como se ele ainda me ameaçasse. Foi muito difícil eu conseguir, por fim, acabar, encerrar, sabe, todo esse ciclo. Pra vocês terem uma ideia, até hoje esse cara me manda mensagem, ele cria fakes, ele cria contas, ele bebe, ele pega o telefone de gente estranha e liga, não só pra mim, como pra minha mãe, pra outras pessoas. Então assim, graças a Deus, eu consegui me livrar desse relacionamento, graças a Deus eu consegui sair, graças a Deus eu estou bem, apesar de ter desenvolvido quase que uma síndrome do pânico, porque eu comecei a ter pânico na rua, a não querer sair, a ter medo de rua, de pessoas, de ser vista, de postar alguma coisa na rede social. Isso fez um mal pro meu psicológico de um nível muito grande. Então o que eu quero dizer pra vocês é que adolescente não namora gente adulta. Quando os pais falam pra gente, essa pessoa é mais velha pra você, você faz isso porque eu falo por mim. A gente namora um cara mais velho na intenção de se sentir mais velha também. A gente não é mais velha, a gente não é maduro o suficiente, a gente tá em formação ainda e tá tudo bem a gente viver as nossas próprias fases. Isso de você querer antecipar a sua juventude, a sua adolescência, pode te colocar num lugar de muito problema. Então eu falo para os jovens para tomarem esse cuidado, porque exatamente me relacionando com um homem mais velho, na intenção de me vingar de um garoto da escola, eu coloquei o meu emocional e o meu psicológico à risca, a ponto de quase perder a minha sanidade mental. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Mais uma história aí, né? Falando sobre adolescentes se relacionando com pessoas mais velhas. Eu trouxe essa história exatamente pelo exemplo que ela usa, né? Infelizmente, isso acontece de uma forma muito grandiosa e tem muitas meninas que na tentativa de se sentirem mulheres se envolvem com homens que sabem muito bem o que querem e eles acabam conseguindo manipular toda essa situação. Por isso que ela não viu, por isso que ela não enxergou, porque ela não era madura o suficiente para entender quais eram os requisitos que ele tinha que cumprir para estar ao lado dela. Tá entendendo? Então, quando você se torna mulher, você começa a ter requisitos. Esse cara trabalha? O trabalho dele eu admiro? Como funciona a rotina desse cara? Como que esse cara trata a mãe dele? Como é que ele trata, sei lá, um filho, se ele tiver filho? Como esse cara funciona? Né? Então, quando a gente se torna mulher, a gente meio que vai criando uma listinha de coisas que a gente gosta no homem, coisas que a gente não gosta. E aí, se esse cara chega e faz coisas que a gente automaticamente não gosta, por mais que às vezes esteja fora do que a gente entende, a gente rejeita. Quando você tá mais nova, você tá criando essa lista. E a gente aprende a criar essa lista com namoradinhos. Entendeu? O negócio é que quando você namora um rapazinho da sua escola, que pode ser tão terrível quanto um cara mais velho, o que às vezes te conforta é saber que ele estava no mesmo nível de maturidade que você. Então, às vezes ele fez porque ele foi ensinado, ele também estava ali dentro de uma inocência, na tentativa de acertar, repetindo um padrão comportamental que ensinaram, você foi uma vítima. Agora é diferente quando você se envolve com uma pessoa mais velha, que já entende, que já é madura, que já sabe o que quer e realmente fez porque queria, porque é na maldade, sabendo quais seriam as consequências, te manipulando para você não chegar no lugar da verdade, não entende, sabe? Te cegando dentro de uma bolha. Por isso que você tem que tomar muito cuidado, porque de experiência ruim para experiência ruim, você sempre vai ter uma, mas é em tentar filtrar e escolher quais experiências você vai colocar dentro da sua história. E você pode muito bem me mandar a sua, se você também já foi enganada por um homem mais velho que tentou se passar por mais novo para ter um relacionamento com você, ou se você também já se envolveu com algum rapaz na escola que depois descobriu, né, que outras meninas passaram pelo mesmo que você, me manda sua história no historiascanal@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.